Boa noite, professora. O nosso grupo vai apresentar um pouco do Turing Quiz, o nosso software desse semestre, tá? O que ele faz? Ele basicamente é uma forma mais interativa, como se fosse um simulador de máquina de Turing, onde o pessoa que for fazer ele consegue ter um aprendizado mais passivo, mais ativo da solução e um pouco menos teórico. Então ele vai conseguir ver em tela os inputs da máquina de Turing e o andamento, principalmente o andamento da fita. Aqui no funcionamento ele é bem simples. A gente coloca um nickname, pode ser qualquer um. Esse nickname já fica cadastrado no nosso banco de dados. Então ele vai ser sempre único. E aqui ele vai ter uma questão de que vai ter três níveis, tá? Fácil, médio e difícil. E a pontuação é gerada com base no tempo de resposta dele e se ele acertou ou não a questão e quantas vezes ele acertou. Então aqui tá todos os andamentos da máquina de Turing, todos os pontos e o código da máquina rodando um visual do código da máquina. Então ele vai dar os inputs daí. Pode dar assim, nos 11 campos disponíveis, condição um, condição 2. Então, ele vai conseguir dar os inputs olhando. Foi preenchendo. Aí, ele basicamente está preenchendo todos os campos em branco do código, onde ele tem que dar o input da resposta esperada e enviar o retorno. Ele demorou 1 minuto ali. Olha, incorreto. E aqui ele já fala o que ele errou e quais são os movimentos esperados da fita. Então, primeiro seria a esquerda, depois a direita, ela ia aceitar a esquerda, a direita e assim vai. Pode ir para o próximo, tá? O nosso código é bem simples, é basicamente isso. A gente só vai simular o resto. São três níveis de questões, tá? Então, pode responder aqui. Então, isso. Esse aqui já é o nível médio, o outro era o nível fácil. E aqui ele já responde. Próximo exercício. E o último nível, que é o hard, ele vai colocar aqui um input. E aqui ele dá os resultados. Pode ver o resultado. Então aqui ele já te dá a pontuação. E você consegue ver um ranking. Pode clicar em ver ranking. Onde você vai encontrar todo mundo que jogou o jogo com as pontuações você comparado a eles, tá? Abrindo o código, a gente vai saber um pouco mais como ele funciona. Então, basicamente, a gente segue um fluxo aqui, tá? O usuário ele define a fita inicial, o estado inicial, o conjunto de transições dos símbolos vazios. O front-end envia esses dados para o back. O back recebendo, ele simula cada passo da máquina de Turing e retorna para o front-end a fita modificada no novo estado. E o front-end atualiza cada passo, tá? E dessa forma ele já dá o retorno para o usuário. É, basicamente para o usuário realizar ou não, se está correto ou não aquele input. Então, as rotas que ele utiliza, ele vai para o post executar, que é o que estava em tela, que ele recebe a descrição da máquina de entrada, executa o passo e desenvolve o resultado da simulação. E o GET serve front-end, arquivo HTML do simulador, tá? E no front-end ele exibe a fita com uma lista de célula, mostra a posição da cabeça e exibe a mensagem como aceita ou rejeitada e atualiza a simulação com um clique ou automaticamente, tá bom? Aqui como funciona os modelos, tá? E as teorias abordadas. As teorias, basicamente, é a máquina de Turing e decisibilidade, que é da própria definição da máquina, tá? E isso é basicamente o nosso trabalho. Então, ele tem o GET e o SET, que vai direto para a API. Então, a API,
na main, ele já vai rodar todos esses dados e deixar eles estruturados, e quando ele vem os dados de ranking, das informações que tem que ser preenchido, e quando ele termina essa informação, ele envia para a API que fica guardado no banco de dados e também fica disponibilizado caso alguém use os GET ou SET para editar ou receber aquela informação. Esse é o nosso trabalho. Boa noite, professor. Boa noite, professora.